esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas coisas e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolhe em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Meus amados, 25º domingo do tempo comum, e a liturgia de hoje, ela tem 2 pontos que a gente poderia levar para casa para refletir durante a semana, né? Primeiro que eu gostaria de salientar é isso que a gente cantou no Salmo, o refrão do Salmo de hoje. O Salmo de hoje da liturgia é o Salmo 53, e a gente cantava: é o Senhor quem sustenta a minha vida. Isso é uma certeza que a gente tem que ter para que a gente possa enfrentar as dificuldades que a vida nos apresenta no dia a dia, ao longo da nossa caminhada. Saber que é o Senhor quem sustenta a nossa vida, entregar a nossa vida nas mãos de Deus, saber que por mais que a gente faça, a nossa vida está nas mãos de Deus. Por mais que a gente planeje, quem dá o plano final é o nosso Deus. Então levar no nosso coração essa verdade, né? Porque daí o salmista diz assim, ó: é o Senhor quem sustenta a minha vida, por vosso nome salvai-me, dai-me a vossa justiça, atendei a minha prece, escutai a palavra que eu digo. É uma confiança plena no Deus Todo-Poderoso que sustenta a nossa vida. Esse é o primeiro aspecto para a gente levar para casa. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É nas mãos do Senhor que a minha vida está. E não tem mãos melhores do que as mãos de Deus para nós deixarmos a nossa vida. O outro fiozinho que me parece que embala todo o texto da Sagrada Escritura para este final de semana é uma fala de Jesus que não está na liturgia do final de semana. Num outro momento Jesus fala, ele diz: eu vim a este mundo não para ser servido, mas para servir. O segundo aspecto para a gente levar para casa é esse: eu vim a este mundo não para ser servido, mas para servir. No texto do Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Marcos, Jesus está fazendo o segundo anúncio da paixão. Aí nós temos que lembrar do Evangelho de final de semana passado, quando Jesus Cristo pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles começam a dar aquelas respostas desencontradas. Depois Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: então Pedro, olha,
eu vou entrar em Jerusalém, vou sofrer, vou morrer, vou ressuscitar no terceiro dia. E aí Pedro não entende, quer dissuadir Jesus desse plano. E aí quando Jesus chama Pedro de Satanás. Foi o primeiro anúncio da paixão. Hoje Jesus está com os discípulos atravessando a Galileia e ele vai dizendo para os discípulos, né? Olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. É o segundo anúncio da paixão que o Jesus Cristo está fazendo. É a segunda vez que ele está falando para os discípulos que ele vai sofrer. E também nesse momento acontece alguma coisa muito interessante, porque os discípulos estão conversando pelo caminho e depois de fazer esse anúncio, Jesus pergunta para eles: o que vocês vinham conversando pelo caminho? E eles ficam em silêncio. Tem vergonha de dizer o que eles estavam conversando pelo caminho, porque pelo caminho eles discutiam entre eles quem seria o melhor, o maior no reino de Deus. Eles não tinham nem entendido direito, mas eles já estavam pensando, já que Jesus é o Messias e vai instituir o reino, quem de nós terá os lugares de honra? Vamos imaginar assim, né? Os discípulos já discutindo, Pedro dizendo assim, ó, eu acho que eu terei um cargo especial, porque Jesus me chamou para ser o líder, me deu as chaves do reino dos céus, mandou ligar e desligar, falou que as portas do inferno não prevalecerão. Aí vamos pensar Judas dizendo assim, não, quem vai ter um lugar de honra serei eu, porque Jesus confiou a mim o tesouro do grupo, sou eu que sou o diretor financeiro dos apóstolos, sou eu. Tiago e João, não, nós é que Jesus chamou aí para a transfiguração, então nós teremos um lugar de destaque. Estavam discutindo, e aí veja o que Jesus faz, né? Eles vão pelo caminho, Jesus pergunta o que vocês estavam conversando, eles ficam mudos. Jesus senta-se, estando em casa, Jesus senta-se, chama os 12 e lhes diz: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pega uma criança da casa lá onde eles estavam e, abraçando a criança, diz: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. Veja, meus amores, eu e você, ao longo do nosso caminho, da nossa caminhada, como Jesus estava caminhando com os discípulos, ao longo da caminhada os discípulos iam discutindo quem era o melhor. Ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, é muito normal que a gente vá discutindo pela vida quem de nós é o melhor, ou que a gente vá planejando ser o melhor, o maior, o mais rico, o mais poderoso, o mais bonito, o mais fortão, o mais seguido nas redes sociais, o padre mais famosão. A gente vai ao longo da vida discutindo, ao longo da vida tramando, ao longo do nosso caminho, buscando ser o maior e o melhor. Veja que Jesus Cristo não quer dizer que isso é uma coisa má. É até muito natural que a gente queira ser bom. Desde sempre isso nos acompanha. A gente quer ser bom na escola, tirar notas boas. A gente quer ser bom na vida profissional. A gente quer ser um bom padre. O que Jesus faz aqui é mudar o foco. É mudar o motivo desse ser bom. E aí Jesus faz com os discípulos isso que ele faz conosco, comigo e consigo. Nós vamos pela nossa vida, pelo caminho, discutindo quem será o melhor, e aí Jesus nos traz para casa. Estamos em casa. E aí aqui em casa, estando em casa, Jesus senta com os 12. E eu sempre digo, sempre procuro lembrar você, que os 12 hoje somos nós, os discípulos de Jesus. Então Jesus nos senta, se assenta conosco, e aí ele diz duas coisinhas, duas frasezinhas, 2 versículos. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último e aquele que serve a todos. E a outra coisinha: quem acolhe uma dessas crianças, é a mim que acolhe. Quem não se comportar como uma dessas criancinhas não entrará no reino dos céus. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último. Jesus, veja, se alguém quiser. Então Jesus já está dizendo, se alguém quiser ser, quer dizer,
você pode querer ser o primeiro. Pode querer ser o primeiro. Se alguém quiser ser o primeiro, então você pode querer ser o primeiro. Só que se você quiser ser o primeiro, que não seja o primeiro para ser vangloriado, para ser notado, para receber glórias humanas. E se você quiser ser o primeiro, o jeito de você ser o primeiro, você que é um cristão, é sendo o último, é sendo o servo de todos. Veja que numa outra passagem das Sagradas Escrituras, Jesus diz: os chefes dos pagãos, os reis, os grandes reis tiranizam e oprimem o povo. Então não é isso que Deus quer da gente, Jesus quer da gente. A lógica de Jesus é inversa da nossa. Veja que a lógica de Jesus é a lógica da cruz. Na cruz, toda a lógica humana pensa que é a grande derrota, o ápice da derrota, uma morte humilhante de cruz. E é nessa morte humilhante de cruz, todo mundo pensando que é a derrota do Senhor, que vem a ressurreição e a vida, grande vitória. E aqui Jesus Cristo diz: quer ser o primeiro, seja o servo de todos. Porque não adianta ser o primeiro para ser reconhecido, ser o primeiro para que as pessoas deem tapinha nas costas, ser o primeiro para ter, para possuir. Veja o que diz Tiago, na segunda leitura que nós lemos. Tiago pergunta para a gente: de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não consegues ter, matais e cultivais invejas, mas não conseguis êxito, brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. De onde vêm as guerras? Não é luta por poder, por um querer ser mais poderoso, maior do que o outro. As intrigas, muitas vezes, no nosso ambiente de trabalho, não vem porque um quer puxar o tapete do outro para ser melhor do que o outro. Às vezes as intrigas, as guerras dentro da nossa casa, não vem porque um quer ter mais razão do que o outro, quer ser melhor do que o outro. Muitas das nossas carências e dos nossos problemas afetivos não vem porque nós queremos ser mais amados do que os outros, queremos ser mais servidos do que os outros, e ninguém serve. Ninguém me olhou, ninguém me notou, ninguém me abraçou, ninguém me beijou, ninguém me serviu. Veja, Jesus inverte essa ordem. Quer ser o primeiro, quer ser o mais amado, seja o primeiro a amar. Quer ser o mais servido, seja o primeiro a servir. Quer ser o mais notado, note os outros e faça com que os outros percebam que você está notando e fazendo bem para eles. Não é querer. Talvez um leitor do texto do Evangelho mais desavisado pudesse ler isso, dizendo que quem quer ser o primeiro, que seja o último. Um leitor mais desatento pode pensar que o Senhor Jesus quer que a gente fique naquele marasmo, né? De ficar ali, não, por que eu vou lutar? Por que eu vou querer avançar? Por que eu vou querer progredir? Não, Ele quer que você lute, que você progrida, que você avance, mas Ele quer que você mude o foco, o motivo, a intenção desse ser bom e desse ser melhor. É uma intenção de serviço, é uma lógica fora da lógica do nosso mundo. Não digo nem do mundo contemporâneo, desde sempre, porque guerras, conflitos por causa de paixões, por causa de poder, por causa de ter, por causa de dinheiro, por causa de... Cristo está o tempo todo, e veja que são coisas tão simples, né? Jesus se assenta em casa, fala para os seus: quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Não deixe que essas paixões enganadoras, que essas brigas, essas intrigas vos persigam. Aqueles que são de Deus, nós lemos no livro da sabedoria, são provados. O ímpio, ele diz entre si: armemos ciladas ao justo, porque a sua presença nos incomoda. A presença do justo, daquele que quer ser de Deus, incomoda o ímpio. E aí, olha como que eles fazem para tramar contra o justo. Eles dizem assim no livro da sabedoria, primeira leitura, capítulo 2: vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. O homem justo, aquele que teme a Deus, aquele que sabe em quem colocou a sua confiança, aquele que busca o reino de Deus, aquele que quer ser humilde, pequenino, ele incomoda o ímpio.
E aí o ímpio vai tentar prová-lo com injúrias, com difamações, para pôr à prova e para ver se você perde a paciência e se você se irrita. Não se deixe conduzir, não se deixe cair nessa cilada do inimigo de Deus, não. Mantenha-se, saiba que você é templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em você. Tenha claro no seu coração que a sua vida está nas mãos de Deus, e tenha claro no seu coração que maior é aquele que serve. Quer ser o primeiro no reino de Deus, seja o servo de todos. Quando Jesus Cristo, para nós terminarmos, que o padre fala muito, quando Jesus Cristo fala no texto da Sagrada Escritura, quando você for aprender de mim, Jesus diz, quer aprender de mim? O que Jesus diz? Quando você for aprender de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde. Quando Jesus quer dizer aprenda de mim, ele diz aprenda de mim porque eu sou manso e humilde. Então aprenda de Jesus, que é humilde e manso. Manso no sentido de não querer oprimir nem passar por cima de ninguém. Em um outro momento que Jesus quer chamar a atenção para alguma coisa que ele faz, ele diz: dei-vos o exemplo para que vocês façam a mesma coisa. Quando foi esse momento? Dei-vos o exemplo para que vocês também façam assim. Quando? No lava-pés, isso mesmo. Ele é o Senhor, Jesus é o Senhor, é o Rei de todos os reis, é o Senhor que está acima do céu e da terra, é o nome dado sobre todo nome, não há outro nome que nos traga salvação, é o Rei do universo, é o Senhor dos senhores, mas Ele se faz o quê? Servo de todos, lava os pés dos todos. Então como é que eu vou querer ser maior, oprimindo, enganando, deixando as paixões que brigam dentro de mim vencer? Eu sou o maior servindo, sendo o menor no reino de Deus. O maior no reino de Deus, o menor no reino dos homens. E aí eu vou evitar tantas confusões, tantos conflitos, tantas brigas desnecessárias, tanta coisa que não tem fundamento. Vamos dizer juntos? Jesus manso e humilde de coração. Jesus manso e humilde de coração. Jesus manso e humilde de coração. Amém, Senhor.